Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Agora é o nosso quarto episódio da segunda temporada do nosso podcast Mobilize Gestalteando a Psicologia do Esporte. Eu, Adriana Amaral. Eu, Marta Magalhães. Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre liderança, né, Adriana? Isso. Quando a gente fala de liderança, a liderança pode vir de qualquer lugar, né? Pode ser o treinador, o atleta, o gestor, o árbitro. A gente está falando da liderança em vários aspectos. Mas para a gente começar, só para provocar um pouquinho você que está ouvindo, queria te perguntar quais são as 3 melhores qualidades do melhor treinador que você já teve na vida e quais são os 3 piores defeitos do pior treinador que você já teve na vida. Que quando a gente é criança, principalmente, né, e começa esse primeiro contato, o líder aí vai ser o treinador, vai ser o professor, né, a pessoa que está iniciando a gente na prática esportiva, e isso tem um impacto absurdo, né, na vida. Eu vejo muito hoje na clínica mesmo, quanto que pessoas falam, eu odeio esporte porque eu tinha um professor que era carrasco, eu adoro porque a minha professora me incentivava, porque eu tinha uma admiração, né? Como é que é isso para você, Marta? Você tem essa lembrança também? Nossa, e como, né? O quanto o professor tem um peso na vida da pessoa, né? Uhum. Os professores têm um peso muito, muito grande. Então, para mim, liderança são pessoas que são capazes de influenciar o outro, né? Uhum. E essas influências podem ser no informal, porque o coração é tão genuíno que você vai influenciando pessoas, né? E pode ser no formal, numa coisa direcionada. Então, um bom exemplo para isso são os estabelecimentos de metas, o ajudar a construir estratégias para alcançar os objetivos, né? Então, Uhum. para mim, liderança é isso, ela tem esses 2 aspectos, o aspecto de ordem emoção e os aspectos de ordem razão, os aspectos de ordem formal e os aspectos de ordem informal. Pois é, mas isso que você fala, acho que ainda abre mais ainda o leque, né? Porque tem a liderança que eu acho que é aquele líder nato que a gente sabe, a pessoa tem aquilo, tem o dom, né? Ela influencia pessoas mesmo sem fazer muito esforço. Tem a pessoa que está no lugar de liderança, né? E vai tentar desenvolver, vai estudar, né? Vai desenvolver essas habilidades para isso. Mas tem uma diferença também de ocupar um lugar de chefia, por exemplo, e de ser líder, né? Não necessariamente quem está no lugar de chefia, de comando de técnico, de comandar uma equipe, ou até mesmo de arbitragem, né? Não necessariamente é uma pessoa que exerce uma boa liderança, né? São coisas diferentes. Sabe quando você está conversando com alguém e a pessoa diz assim para você: Nossa, uma vez eu ouvi uma coisa, ou uma vez eu tive uma aula, ou uma vez eu tive um treinamento que aconteceu isso, ou uma vez na minha terapia. Uhum. É como se aquilo fosse transformador. Sim. O líder ocupa muito esse papel, né? O líder ocupa esse papel de impactar diretamente na vida da pessoa. E quando você fala de um chefe, de um árbitro, de um professor ou qualquer coisa assim, é aquele cara que tem o comportamento de impactar diretamente algumas questões. Então, nós temos algumas diferenças, que são os dirigentes, que estão preocupados em cumprir aquilo que a instituição exige deles e Uhum. ter uma resposta. Então, ele, às vezes, deixa o papel de líder delegado a outra pessoa quando ele tem, porque ele tem que cumprir aquela ordem burocrática.
Ele Uhum, não consegue exercer esse papel da liderança RH, que a gente chama. uhum, E tem aquele líder que é aquele que se preocupa no que eu acabei de dizer, em ajudar você a estabelecer a meta para o treinamento físico, para o treinamento técnico, para as horas de estudos, para o treino cognitivo, enfim, esse cara ou essa mulher que faça esse papel de líder é o líder que chega junto, faz vínculo, e a partir deste vínculo vai se criando as estratégias. E aí a importância, né, da psicologia do esporte de novo. Porque quando esse dirigente não tem um psicólogo do esporte que está ali escutando, que está ali mediando os conflitos, vai tudo para ele. E ele, de aham. repente, não tem um corpo gestor que ajude nos diferentes pilares, ele tem a sua liderança muito prejudicada. Às Uhum. vezes, até tendo que ser mais áspero na forma de conduzir o grupo por conta da cobrança que ele sofre lá de cima. Então, nossa, dá pano para muitas mangas, né? Pois é, eu estou te ouvindo falar. A liderança é um conceito que é muito estudado, né, pela psicologia de maneira geral, veio principalmente lá da psicologia das organizações, né, porque justamente precisa dessas lideranças efetivas. O quanto de classificação os autores dão, né? Porque você está falando aí, por exemplo, da diferença entre liderança instrumental e liderança emocional. Aquele líder que vai mais organizar, né, ajudar a equipe a chegar no objetivo, com tarefas mais técnicas, e aquele líder que vai prezar mais pelas relações grupais, né, pelo clima ali da equipe. Não necessariamente são excludentes, né? A pessoa pode exercer os dois tipos. E a outra divisão também, e essa eu acho maravilhosa, porque ela é bem antiga, né? Lá do início dos estudos sobre liderança, que é a do líder autocrático, democrático e o liberal, né? Laissez-faire, né? Laissez-faire ou liberal. Eu gosto de falar liberal porque o laissez-faire muita gente não entende o que que é, né? Que é Aham, na tradução literal é deixar fazer, deixar livre, né, para aham, fazer. aham. E que muitas vezes, e hoje, né, se sabe que a melhor liderança é a liderança situacional, que em alguns momentos ou com algumas equipes você vai precisar ser autocrático, que é aquele líder que toma mais a decisão, que não dá muita voz para a equipe, né? Porque precisa de uma figura ali mais firme. Em alguns momentos ser mais democrático. E aí, o que vocês acham? Como é que a gente faz? Né? Por onde a gente vai? Em alguns momentos deixar fazer. Vamos ver como é que eles vão se resolver ali, como é que a equipe vai se organizar. E o melhor líder é aquele que identifica esses momentos, que identifica o perfil da sua equipe para saber quando e com quem ser de qual forma, né? Sim. Porque se for um líder que é só autocrático, provavelmente não vai ter um bom resultado. Se for só democrático, também não, né? Da mesma forma liberal. Essa alternância que é importante. Por isso também que os líderes precisam estudar psicologia, né? Para poder ter Opa! essa percepção, né? Você sabe que eu me lembro de uma fala de um dos meus líderes que dizia: eu adoro me cercar de diferentes componentes dentro da minha equipe, Uhum, porque as diferenças e a forma de exercer a sua liderança de cada um me ajuda a construir o todo, né? uhum, Então, o líder que não mostra conhecimento, porque tem alguns que mostra conhecimento, mas é aquele conhecimento dentro da caixa. E tem alguns que transpiram conhecimento, né? uhum. Ele, ele, ele te dá feedback com detalhes da área dele, né? Aham. Por exemplo, na nossa área é muito difícil, porque na área do preparador físico ele mostra a velocidade, ele mostra o músculo, ele mostra, né? Na área do Uhum. técnico, ele mostra a qualidade técnica, a melhoria.
Na área da preparação psicológica, ela é subjetiva, até a pessoa compreender o ganho que ela teve nas diferentes áreas, porque ela se preparou melhor psicologicamente, ela demora um tempo. Então, fazer essa liderança, que demora um pouco mais de tempo, é mais difícil. E Uhum. quando eu estou falando isso, eu estou falando nos diferentes feedbacks, porque o feedback bem dado, ele é altamente construtivo, né? Ele dá confiança, ele exerce uma motivação que vai para além, ele ajuda a pessoa a construir um caminho para os treinos e para as relações interpessoais de melhor qualidade. Então, eu não acredito na liderança individual. Eu acredito na a nossa abordagem fala disso, né? A Gestalt Uhum. terapia diz: eu comigo, eu com o outro e eu com o meio. Essa liderança construída em mãos. A escola é a escola, o aluno e a família, é a Uhum. sociedade. O atleta é o atleta, é a modalidade que ele está fazendo, o corpo de dirigentes, a forma como ele treina e a forma como ele atua, e assim vai. Então, é um círculo virtuoso ser tratado com boas lideranças. É um círculo vicioso ser usado uma liderança rasa. Acho que é importante a gente ter essa consciência. E isso que você falou é importante, né? Porque às vezes uma mesma pessoa em ambientes diferentes, você muda o campo, né? Foi o nosso primeiro episódio da primeira temporada, quando a gente falou de campo. Você muda o campo, às vezes você muda o tipo de liderança. Se eu tô numa equipe, sei lá, de vôlei amadora no clube da minha cidade, eu posso ter determinado tipo de liderança. Se eu vou para uma equipe já profissional, jogar um campeonato no exterior, eu posso exercer outro tipo de liderança, ter outras forças aí agindo sobre mim que podem influenciar, né, o que eu estou sentindo ali, quanto que eu me sinto à vontade ou não. E isso vai depender, enfim, de tudo isso que você falou aí, né? Se é o gestor, se é o árbitro. Às vezes o árbitro vai agir de determinada forma num campeonato feminino, infantil, e de outra num profissional masculino, né? E precisa mesmo, Sim, né? sim. E é tudo, né? Uma série D não é igual uma série A, que não é Exatamente. igual um sub-20, que não é igual um sub-17, que não é igual ao masculino, que não é igual ao Uhum. feminino. E tem mais, tem mais. O campo geográfico. Aham. Um público que treina no norte não é um grupo que treina no sudeste, que treina no sul. E você, enquanto líder, enquanto preparador físico, psicológico, social ou técnico, tem que padronizar, porque a linguagem é a mesma. Porém, os comportamentos daqueles líderes são diferentes, até porque o meio que ele está inserido exige dele isso, né? Uhum. E aí eu me lembro muito do livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, porque Aham. ele nos chama a atenção para como ser direto, ser firme, sem ser intrusivo, sem ser arrogante, sem ser Uhum. estúpido, porque ainda assim existe uma cultura do que muito mole não dá certo, é muito duro, não dá certo. Tá Uhum. bom, então nem seja muito mole, nem seja muito duro. Mas como é que é ser firme com a educação? Ou ser firme e manter a autoridade? Uhum. Um papa não sai gritando e a encíclica dele enfia uma agulha direto na alma para você refletir, né? Uhum. Então, se nós pensarmos aqui nas diferentes lideranças, um árbitro não vai ficar sorrindo para fazer uma advertência disciplinar no campo, por exemplo.
Uhum. Ele vai ter que ser firme, ele vai ter que ser duro, mas ele não vai ser desrespeitoso. Então, veja, um professor, quando está dando aula e tem um aluno que transgride o comportamento, e na adolescência isso é muito comum acontecer, Uhum. ele vai ter que manter a sua liderança de limites. Porém, uma coisa é ele falar do comportamento da pessoa, outra coisa é ele falar da pessoa, né? Então, temos aí uma série de coisas para se pensar, se levantar, e o nosso bate-papo é justamente para a gente deixar a conversa para depois, né? Sim. E uma coisa que eu acho que até que está mudando, né? Mas que era muito mais comum antigamente, de ter essa ideia, por exemplo, lá do professor de educação física, do técnico, de que o técnico bom, o professor bom, é aquele que é duro, né? No mau sentido, que é carrasco, que faz todo mundo chorar, né? E é exatamente o contrário, né? Eu acho que hoje em dia tem se desenvolvido mais essa ideia de um bom líder que é empático, que tem boas habilidades de comunicação, como a gente falou, que às vezes precisa sim ser duro, né? Mas poder ser empático, poder ter sensibilidade ali conduzindo a equipe. Isso a gente está falando muito do técnico, do árbitro, mas o atleta mesmo, né? Dentro de uma equipe, geralmente sobressaem algumas lideranças de atletas mesmo, né? O próprio capitão de equipe, muitas vezes é aquele que já tem uma liderança por N motivos ali. Mas então, acho que esse estereótipo mudou bastante, né? Sempre que eu falo de liderança, eu lembro de um vídeo, e quando esse episódio for pro ar, eu vou colocar aí no nosso Instagram para vocês verem também, coloca aqui no YouTube também, que é um vídeo. Dou spoiler ou não dou spoiler? Por É favor. um vídeo de uma menina, uma adolescente, deve ter o quê? Uns 12 anos de idade, que ganhou um concurso de canto, né? Um reality show desses, e o prêmio dela foi cantar numa abertura, cantar o hino nacional americano antes de um jogo da NBA de basquete. Uma torcida imensa lá olhando ela, e ela começa a cantar, ela trava, ela esquece a letra. E o técnico de um dos times, todo mundo começa a vaiar. E o técnico de um dos times chega, coloca a mão no ombro dela e começa a cantar junto com ela. E todo mundo começa a cantar junto, a torcida que estava vaiando começa a cantar junto com a menina. É um vídeo muito legal que fala de liderança, que não é uma liderança ali naquele time, é uma pessoa que tem essas habilidades, né, de empatia, de sensibilidade, de ajudar o outro, né, de perceber as nuances, e ele perceber, ele poderia ser mais um ali que ia rir dela, que ia vaiar, e ele chega e ajuda. E no final a menina só fala assim, obrigada. Tremenda, ela tremia, assim. É muito bonitinho o vídeo. Então, acho que as perguntas que eu fiz no início, né, das 3 melhores qualidades, os 3 piores defeitos de treinadores que vocês tiveram aí ao longo da vida, eu acho que já vão falando muito de quem é esse líder que marca, né? Com certeza os ruins também marcaram. Tipo, nossa, eu tive um treinador que, pelo amor de Deus, nunca mais. Mas acho que isso ajuda também aí delineando quem é também o tipo de líder que você quer ser, né? Que você acredita. Pô, eu vou ser assim também, porque já fizeram comigo e eu vejo o quanto é bom. O quanto é bom ser um professor que chega e que quer ouvir os alunos e que dá liberdade para desenvolvimento de autonomia, por exemplo, né? Mas que também, quando precisa ser firme e dar a direção, porque a equipe está perdida, vai lá e dá. Eu acho que essa observação também dos diferentes tipos de liderança, e fica mais uma sugestão de exercício aí, de você olhar para os diferentes tipos de liderança na sua faculdade, os professores, no seu trabalho, né? As pessoas que circulam aí, que ocupam cargos de liderança, elas já são realmente líderes, enfim, diversas situações, diversos grupos aí na igreja, na associação de moradores, onde você circula, quem são as lideranças? Quais são as lideranças positivas e quais são as lideranças negativas? Porque tem muito também, né? Aquela pessoa que ocupa esse lugar, mas que exerce uma liderança negativa. E também acho que vale a pena lembrar um pouquinho do seu percurso, né? Que tipo de pai, mãe, vó, enfim, a pessoa que foi responsável por você, que tipo de criação você teve, como é que era a ética dessa família, como eram os princípios, a lealdade, o compromisso, a disciplina, a Uhum. aprendizagem contínua,
porque esses passos da roda da excelência, que o Terry Orlick nos convida a olhar, ele nos remete muito para esse lugar, né? Tem família que, aos 2, 3 anos, ensina a criança a preparar sua própria malinha, a guardar suas roupas. Tem criança que vai fazer isso aos 10, tem criança que aos 15 ainda não mexe na sua cama. Tem criança que aprendeu a estender a cama desde muito cedo. Tem Uhum. criança que é adulta e continua criança no sentido de exercer as suas lideranças do seu próprio ambiente, que come e deixa o prato na mesa, e outro vai lá pôr na pia, e outro vai lá, lava, enfim. Nossa, mas você está falando disso na liderança? Sim, porque a liderança ela não nasce do dia para a noite, a liderança é um processo de construção, né? O Uhum. quanto, de repente, a minha fala vai impactar em alguém, quanto a sua fala vai impactar em alguém. A tua filha é pequenininha, ela está crescendo com quem? Com você, com o pai, com a escola, com os avós, com os tios, com os priminhos, com os amigos. E ela Uhum. está crescendo e ela está desenvolvendo algumas coisas que são dela e que o mundo está ensinando, né? Então, ela com o que é dela, ela com o meio e ela com o outro. E isso vai gerando aí um grande arsenal. É um mosaico, né, Adriana? É. É um E como mosaico. que a gente pode ajudar, né? Há uns meses atrás eu vi, eu não vou lembrar aqui para fazer a referência de quem foi. Se a pessoa, se esse vídeo chegar até alguém, esse podcast chegar até o autor dessas informações, pode se acusar aí. Porque uma coisa que eu peguei para mim, né? Eu sigo algumas coisas que falam de educação, de mães, enfim. Ao invés de falar para o seu filho, quando chega da escola, como foi seu dia hoje? Fazer perguntas do tipo: você ajudou algum amiguinho hoje? Você fez alguém sorrir? Você chorou? Né? São perguntas diferentes, né? Que vão ajudar a criança a começar a ter essa percepção e a ter essas posturas também, né? Ah, eu ajudei porque o fulaninho caiu e começou a chorar, eu fui lá e falei para ele não ficar assim, não. Isso vai desenvolvendo o exemplo que eu dei do vídeo, né? Também ajudando a criança a desenvolver determinadas habilidades, né? Isso a gente não cria líderes, mas a gente pode ajudar a desenvolver habilidades para a pessoa ir escolhendo também quem ela quer ser no mundo, né? E assim, nós teríamos aqui muito tempo para falar, mas, por exemplo, um treinador que vai lá, que treina junto, que tem mais ou menos uma rotina do acordar, do treinar, da forma de falar, da empatia, como você bem colocou, né? Nós temos vários filmes que mostram isso. Eu não Uhum, quero aqui citar nenhum, porque eu sou mestre de ficar citando filmes, mas essas coisas, quando são observadas com mais cuidado, nós temos até influências na forma de estudar quando é pequenininho, né? uhum, Tem alunos que são obrigados a estudar, tem alunos que são incentivados a estudar, tem alunos que a família discute a leitura, uhum, ou um documentário, ou uma coisa. Tem pessoas que incentivam os filhos à natureza, tem outros que incentivam a tecnologia, e assim vai, uhum. né? É. Então, temos muitas direções aí, e acredito eu, então, voltando na pergunta inicial, é que influenciamos o tempo todo e somos influenciados. E os bons líderes, eles têm esse cuidado de nos influenciar para uma definição, definição não, para o estabelecimento de metas, para ir Uhum. trabalhando as metas, para ir alcançando os objetivos, para ir traçando estratégias que chegam aos objetivos. É Tem isso. aquela definição que fala, né, que o chefe é aquele que manda fazer e fica de longe olhando, e o líder é aquele que vai junto, né? É, Vamos lá fazer. é, Né? é isso É daí. isso, né? Por hoje.
Por hoje deu, né? Como eu falei, liderança é interminável, né? Tem muitas publicações, muitos estudos sobre isso. E o que a gente quer aqui é despertar esse olhar, né? Despertar esse interesse, essa curiosidade e em se desenvolver, né? E observar as lideranças à sua volta e se desenvolver também, desenvolver o seu próprio estilo de liderança. O nosso projeto, fazendo uma propaganda aqui, ao mesmo tempo um convite, né? O nosso projeto Fome de Saber, ele tem por objetivo ampliar o autoconhecimento. E isso nada mais é do que desenvolver, aprimorar, aperfeiçoar a própria liderança, né? Então, fica um convite aí para quem quiser se aproximar. Um abraço, até mais. Até a Até o próxima. próximo episódio. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.